E aí, espero que esteja tudo bem com vocês. Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Você que está acompanhando o nosso podcast, pode crer. Você que acompanha pelo YouTube também. Quero que você fique à vontade, fique em casa agora. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos estreando o cenário novo aqui do nosso programa. E eu, de coração, espero que você goste e que você se sinta em casa. Nesse dia especial, nós trouxemos uma pessoa muito especial também para contar um pouco da sua história, uma história que inspira, uma história de superação e uma história linda, gente, que passa pelo universo da poesia, o universo da literatura. Eu, particularmente, gosto muito e eu sei que muita gente que está assistindo a gente gosta também. Nós estamos aqui com a Sara Queiroz. Sara, seja muito bem-vinda, minha irmã. Que Deus te abençoe. Obrigada, pastor. É uma honra estar aqui com você. Ó, a honra é toda minha. Eu conheci um pouco da sua história, né? Estive no lançamento de um livro seu aqui em Belo Horizonte, que é esse livro aqui, que eu já vou começar mostrando. Tá aqui, ó. Olha aqui. Você é a música. Agora, você não é cantora, né? Não. Você não é cantora. E Não sou lançou cantora. um livro que fala sobre louvor, sobre adoração, um livro que tem alguns exercícios aqui também, mas que não é um livro também direcionado para quem canta, né? Seu livro, ele é direcionado para quem, Sara? Meu livro é direcionado para todas as pessoas que desejam viver um estilo de vida diferente. É o estilo de vida segundo a palavra de Deus. Sim. Então, quando Deus nos convida a viver uma vida nova nele, quando Jesus veio, ele falou, tenho vida em mim. Então, eu apresento no livro esse novo estilo que a nossa vida, ela tem que adorar a Deus, o nosso estilo de vida. E não só os cultos, como a música ou como a oração, mas tudo que nós fazemos, pensamos, somos, até vestimos, a gente tem que adorar a Deus e resplandecer Deus em tudo que nós fazemos. Sim. Olha, você fala em resplandecer Deus, em tudo que nós estamos fazendo. Você está em Belo Horizonte, mas você não nasceu em Belo Horizonte, né? Não. Você nasceu em qual cidade? Pastor, eu nasci em Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, só que eu cresci em Indaiatuba, interior de São Paulo. Indaiatuba. Isso. Conheço Indaiatuba, porque é terra de grandes amigos, e morei em Indaiatuba também, com a minha família, quando nós éramos pequenos. E você está aqui em Belo Horizonte, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, disso que você fala, de servir a Deus, né? Através da vida, através de tudo. E você veio para Belo Horizonte com um propósito. E você veio sozinha. Você é uma... eu posso falar que você é uma menina, né? Que eu devo ter a idade do seu pai. Seu pai, apesar que o pai dela é novo, viu, gente? Eu também sou mais ou menos novo. Você é uma moça muito nova. E você veio para Belo Horizonte sozinha, e mora aqui sozinha, através de uma palavra que você recebeu, né? Como que é isso para você? Você se sente, assim, desafiada por Deus a cumprir um propósito dele? Porque você fala disso, né? Você fala de adorar a Deus através de um estilo de vida. Aí você recebe uma palavra para vir sozinha para Belo Horizonte. Você se sente assim desafiada, como se fosse assim, olha, você falou desse assunto, então agora eu vou te provar. Viver o Evangelho de Jesus Cristo é um grande desafio para o cristão, porque exige disposição e renúncia. Então, eu sou filha de pastores missionários, e quando eu falo missionários é porque eles são pastores que eles fazem a obra não só no local da igreja, mas a gente tem projetos em Angola, a gente vai para outros lugares fazer trabalhos que precisam ser feitos, sejam sociais ou ministeriais. Então, essa chamada para viajar fazendo a obra de Deus é um meio que eu cresci assim, desde criança, desde os 8 anos de idade, né? Então, quando eu recebi o direcionamento de Deus para vir até Belo Horizonte, só que desta vez sozinha, porque sempre que a gente faz um trabalho da igreja, sempre tem outras pessoas, um grupo de missionários, se reúnem pessoas de outros ministérios também. E foi um desafio, porque
Deus ele falou bem assim para mim. Ele falou: Sara, está na hora de você pisar onde não tem chão. Então, eu te dou a direção, então você vai, que lá eu vou te direcionar. Então, eu vim mesmo confiando na palavra de Deus, naquilo que ele tinha falado para mim. E é uma questão de decisão, você ter um direcionamento e seguir. Sim. Ó, você falou que seus pais são missionários, né? Você foi criada dentro deste mundo, dentro deste universo de igreja, né? E você disse assim que quando vocês iam para outros países, né? Você citou até um país aí, foi Angola, Angola. né? Você ia para Angola, que vocês iam em grupos, né? De pessoas. E sempre que uma pessoa vai para um país desse, ela vai com um trabalho específico. Exato. Né? Eles vão lá servir a população através de acolhimento, de atendimento, de doação de coisas e da pregação, né? Doação de alimento, de roupa, de materiais e da doação e da pregação do evangelho. Né? Aí quando você vem para Belo Horizonte como uma missionária, né? Eu quero que você... Eu quero tentar assim, passar para quem está em casa que missões, às vezes, não é só num outro país que a gente faz. Né? Então, quando você vem para Belo Horizonte, com uma palavra que Deus direcionou sobre a sua vida, num lugar assim que, teoricamente, tem muita igreja. Né? Tem a Igreja Batista Lagoinha, que é grande. Você mora perto da igreja. Né? Qual que é o seu propósito, assim, que você acha que Deus teve para você? Acho que é para um crescimento pessoal ou você acredita que tem um trabalho específico com as pessoas que Deus vai direcionar para você? Pastor, o que eu tenho vivido aqui em Belo Horizonte é diferente de tudo que eu já vivi na vida com Deus. Porque eu tenho passado por uma fase de crescimento e amadurecimento espiritual, porque eu estou longe dos meus pais. Então, como aquele povo no Egito, né, que foi liberto e eles conheceram Deus não só... Ele era o povo de Israel que estava no Egito e no deserto eles passaram a conhecer Deus mais de perto. Eles viveram muitos milagres naquele momento. Então, eu acredito que quando o cristão ele se separa, né, ele começa a conhecer Deus de outras formas, porque Deus ele vai se revelando à medida da nossa busca. E aqui em Belo Horizonte, Deus tem me direcionado para algumas pessoas, para algumas coisas. E sempre que Deus direciona um missionário, não é só para fazer grandes coisas, grandes eventos, grandes plateias, grandes cultos. Nem sempre é assim. Às vezes Deus nos direciona para pequenos grupos e lá Ele começa a mover. Aqui em BH, eu comecei a trabalhar com mulheres. Eu cuido de um grupo de crescimento, um GC, só para mulheres. E, incrivelmente, eu peguei o GC do zero e ele subiu para 60 mulheres muito rápido, no meio da pandemia. E as mulheres que foram chegando no meu GC eram mulheres que precisavam de cura, né? Então, eu creio que esse cuidado pessoal com cada mulher, creio que faz parte do que Deus ele deseja fazer. Olha só, e a primeira vez que você teve essa experiência de sair sozinha da sua casa e morar em outra cidade, sozinha, ou você já tinha tido essa experiência antes? É a primeira vez. A gente sempre viajou para Angola, nós sempre fizemos trabalhos na cidade onde meus pais moram mesmo, em Indaiatuba. Muitas pessoas já foram na minha casa para serem tratadas, né, diretamente pelos meus pais. Na igreja também em Campinas. Mas é a primeira vez que eu vou sozinha para outro estado. Isso tem sido difícil para você, Sara? Você sente falta da família? Você sente triste, às vezes, de estar aqui sozinha? Eu sinto muita falta da minha família, sim, porque eu sou muito apegada com a minha família. A gente é muito unido e a gente tem o costume de orar muito junto. Então, eu lembro que a gente acordava de madrugada para orar, a família inteira, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. A gente ficava 1 hora lá orando, todo mundo na sala, de joelho dobrado. E aqui eu não tenho. Acordar de madrugada, eu tô lá sozinha, né? Então,
eu sinto falta das orações juntos, né, de almoçar junto, mas tudo é para a glória de Deus. Sem dúvida. Não é algo que me faz... não, eu fico muito mais feliz sabendo que eu estou cumprindo um propósito de Deus aqui na Terra. Sim. Olha, o seu livro, ele é muito interessante. Eu não li ele todo, mas como tem um tempo já que eu recebi o seu livro lá na Seara, se você quiser adquirir esse livro na Seara, aqui da nossa igreja, a livraria da nossa igreja. E eu achei ele um livro muito interessante, um livro rico. Só que nesse livro aqui, não dá para a gente perceber esse lado poético seu, né? Tem outros livros aqui, gente, olha para você ver, esse livro aqui, Registros Femininos, é uma coletânea de autoras brasileiras contemporâneas, olha que interessante. Não é um livro especificamente cristão, vamos botar assim, um livro gospel, é um livro que reúne várias autoras aqui do nosso tempo, e tem uma poesia aqui da Sara. Olha só que interessante. Tem uma poesia aqui dela. Tá aqui, ó. A Vida de Alguém, Sara Queiroz. Por que você escreveu essa poesia aqui? Tinha um motivo específico? Na verdade, foi o segundo convite que a editora me fez para participar de uma obra. O primeiro foi aquele Além da Terra, Além do Céu. Ó, outro livro aqui, ó. Ela está citando também. Além da Terra, Além do Céu. Parece até uma Bíblia, né? Bonito. Também não é um livro especificamente cristão, não, mas que tem uma poesia aqui de uma mulher cristã. Exato. Né? Esse foi o primeiro publicado que eu escrevi para o meu pai. Olha só. Amor. Sara da Silva Queiroz. Pode ler? Sim, claro. Você quis escrever para o seu pai, então. Esse poema tem uma história muito especial, pastor. Conta pra gente. Porque eu estava na sala com meu pai e ele falou para mim assim, filha, você escreve um poema para mim? Ele falou. Aí eu falei, claro, pai. Ele falou, então escreve aí. Eu falei, não, pai, preciso de inspiração para escrever um poema. E aí eu fui dormir e eu orei. Eu falei, Deus, me ajuda a escrever um poema para o meu pai. E aí eu acordei 3h da manhã com esse poema. Olha só. Inteiro. Acordou e escreveu. Não tem uma palavra minha aí. Olha só. Então, olha, escreveu pro pai dela, tá? Sara Queiroz. O amor é bonito, mas na verdade é muito mais que isso. Um sentimento puro e sincero. Traz alegria ao coração, que transparece no perdão. Amor que cura a alma, amor que cura vidas, amor que reflete amor, amar, amado. Quem vive neste amor, com amor será liberto de correntes e prisões, por um amor que é eterno. Sara da Silva Queiroz. Muito bonito. Você acha que você quis falar um pouco para Deus também, quando você escreveu esse poema? Na verdade, foi Ele que nos deu esse poema. Deus ele nos ensina sobre tudo, né, pastor? Inclusive sobre o amor. Então, quando a gente fala de amor, o amor é muito mais do que o conceito descrito no dicionário. O amor, ele realmente cura, ele liberta. O amor realmente é algo mais forte que a rocha. Sim. E esse é o amor de Deus por nós. Então, quando Deus ele dá uma poesia dessa sobre o amor, nos lembrando de que existe um amor ainda mais forte do que esse que a gente ouve falar. Sim. Ô, Sara, olha, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Apesar de você ser uma moça muito nova, você já tem um livro publicado, publicações em outros livros aqui do nosso país, e você é criado dentro da igreja, você nasceu num lar evangélico, né? Os pais missionários, criado dentro deste ambiente da igreja, os pais pastores, sempre atendendo as pessoas. Existe muita diferença entre uma menina igual você, criada dentro da igreja, e uma
moço ou um rapaz que converteu com 30 anos, com 25 anos, que não foi criado dentro dessa atmosfera, você acha que muda a relação com Deus? Através dos relatos que você já ouviu de uma pessoa que, lá dentro da sua igreja, que aceitou Jesus, já depois de ter passado o período da adolescência, você acha que a visão de Deus muda? A visão de Deus, não, porque quando Jesus ele veio à Terra, ele deu a vida por todos. Então, um filho que foi criado dentro da igreja e o outro que se converteu aos 30 anos, ele não é menos amado por Deus por isso. Mas existe um processo de conversão, que aí é um romper, que exige disposição, exige renúncia, exige deixar tudo que ele carregou do mundo lá fora. Então, é diferente para quem já foi criado dentro da igreja, né? É muito diferente essa parte, eu acho. Você acha que tem coisas que uma pessoa que não está dentro da igreja conheceu, criou uma cultura, um costume, que depois ela ia ter que se libertar disso, ter que deixar isso, coisas que de repente você não passou por isso. Mas você já passou por um momento assim que você duvidou da sua fé? Você duvidou das coisas do Senhor? Você conheceu o mundo lá fora? Algum momento que você foi estudar, que você foi trabalhar, você falou, opa, peraí, as coisas não são iguais, me falaram, dentro da igreja, não. O negócio aqui fora é diferente. Eu já tive o meu momento, pastor. Porque de desconstrução para uma reconstrução mais madura. Porque quando a gente é criado dentro da igreja, nos padrões da Bíblia, e a gente começa a ter contato com outras pessoas, seja na faculdade, quando você começa a trabalhar. Então, houve um momento de choque, né? Porque quando você é criado dentro da igreja, você se lida com pessoas da igreja. Na faculdade não tem só pessoas cristãs, no trabalho não tem só pessoas cristãs. E aí você tem que aprender a lidar com pessoas que não foram criadas também na igreja, com outros costumes. Então, tem essa outra parte que a gente tem que aprender novamente a como lidar com tudo isso. E a gente questiona um pouco na fase da adolescência, o motivo de algumas coisas. E existe, sim, esse momento. Sim. Mas você mais se assustou com o mundo lá fora? Ou em algum momento, e você pode ficar à vontade para você falar sobre isso, você se assustou ou em algum momento você se encantou também com isso? Você se iludiu com isso, falou, mas aqui é muito bom, esse pessoal aqui faz as festas que eu não costumava ver, assistem coisas que eu não costumava assistir, e logo depois você percebeu que, de repente, aquele ali não era o melhor caminho. Você chegou a passar por isso? Eu cheguei a passar por um momento de... eu tive um relacionamento que aí ele me traiu várias vezes e a gente não pensa nisso, que alguém que a gente vai trair. Eu não pensava que isso era possível. A verdade é essa. E quando isso aconteceu... Você pensava que não era possível alguém te trair? Alguém trair outra pessoa, sim, amando ela, pelo menos, né? E aí, isso foi muito confuso para mim, porque a gente aprende os padrões da Bíblia, os padrões que a gente tem que ver, e a gente enfrenta uma situação dessa, então é um momento muito confuso. É um momento que aí você fala, mas como que isso pode acontecer, né? Sim. Como que isso é possível? É assim mesmo as coisas? Porque aonde que eu vou me encaixar então? Porque não tem como eu viver num mundo lá dentro e que fora é outro mundo. É tudo o mesmo mundo. Só que aí a gente aprende que nós somos a igreja, né? Sim. Então, Deus, ele nos ensina sobre tudo, inclusive a lidar com essas situações mais conflituosas. Sim. E é um momento que marca. O seu namorado era da igreja também? Ele se converteu. Ele se converteu. Depois. Sim. E isso te feriu? Te magoou? Demais. Muito, Demais. Foi um choque, porque a gente nunca pensa em ter
outro relacionamento. A gente pensa em ter um relacionamento como é ensinado, né? Não ficar... Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, são imprevisíveis, né? E você acha que isso e essa experiência, né, por você nunca ter vivido lá no mundo igual nós falamos, você viveu num ambiente de igreja, essa experiência causou algum trauma para você? Depois, quando aconteceu isso com você, você descobriu a traição, em qualquer momento da vida é ruim, traumático descobrir uma traição, claro. Mas depois, você tirou isso do seu coração ou não? Você acha que isso aí te impediu de você namorar de novo, de você querer confiar numa outra pessoa? Pastor, sempre que a gente lida com... Porque isso foi uma situação, mas a gente passa por diversas situações conflituosas, né? E em tudo, a gente deve se achegar a Deus. Quando a gente se achega a Deus e conversa com Deus, então... Ele nos cura, ele nos ensina novamente como que... Então, Deus, ele me curou. Eu me cheguei a Deus, ele me curou. Então, claro que por um momento eu deixei de acreditar que... acho que não é possível que isso não aconteça, porque isso aconteceu comigo, né? Mas Deus, ele sempre nos cura quando a gente passa por uma situação que a gente não espera passar. E se a gente se achega a Deus, ele sempre traz a cura e nos ensina a lidar com as situações. Eu sei que tem muitas meninas nos assistindo, né, e identificando com a sua história. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque você não foi casada, né? Você namorou, você ainda não foi casada. Você vai casar ainda. Você não tinha casado. Você estava namorando e você passou por uma traição que te feriu, te machucou, te traumatizou, e você passou por um processo de cura e você não está mais com essa pessoa, né? Então, eu sei que tem muita menina nos assistindo e, principalmente pessoas da igreja, elas sempre têm uma dúvida. Agora, gente, nós estamos falando, tá? Quem está namorando. Casado, vai ser um outro assunto. Tem sempre uma dúvida assim, olha, eu preciso perdoar, ok. Eu vou perdoar, eu vou passar por um processo, vou perdoar. Eu preciso continuar com essa pessoa, né? Quando você entende assim, essa pessoa que te traiu, você perdoou ela, você não esteve mais com ela porque você não está mais com ela porque só pelo fato dela ter te traído ou porque você mudou a sua cabeça em relação a isso, passou esse momento. Então, a minha pergunta para você específica é: você acha que quando uma pessoa perdoa, ela tem que ficar com a outra pessoa? Tudo é uma questão de decisão. Então, no meu caso, eu perdoei e a gente seguiu, porque a gente já tinha um tempo junto, né? Então, eu tenho que levar em consideração o tempo que a gente estava junto. Eu perdoei, só que ele fez isso mais algumas vezes. Então, eu decidi não seguir. Eu decidi colocar um ponto final. E eu falei para ele desse jeito. Eu falei, olha, se eu falar sim para você no altar, eu vou estar falando sim para você, para suas traições, para suas mentiras. Eu não falo sim para traição nem para mentira. Eu não quero isso. E aí, foi quando eu coloquei um ponto final. Então, é uma questão de decisão, né? Eu perdoei em consideração ao tempo juntos, mas aí ele fez outras vezes. Eu falei, não, então assim não dá para seguir. Você perdoou, mas você não quer ver mais. É isso. Às vezes, no nosso mundo cristão, agora, gente, vou reforçar uma coisa aqui. Gente casada é outra história, outro departamento. Nós estamos falando aqui de uma menina que estava namorando, Sim. né? Muitas vezes as pessoas têm esta dúvida, né? Pensam assim, olha, você perdoa fulano de alguma coisa? Lógico que isso é muito individual, cada um sabe da sua dor, aonde que machucou, aonde que está doendo ainda, né? Mas as pessoas, elas têm essa dificuldade, eu entendo, de falar assim, não, eu perdoo fulano, mas eu não quero mais estar com ele, né? As pessoas não entendem isso às vezes. Às vezes elas falam assim, não, se eu perdoar, eu tenho que estar junto. E a gente entende perfeitamente, fala assim, olha, você pode perfeitamente perdoar uma pessoa que te traiu, que te machucou, que te lesou,
e nunca mais querer estar junto com ela. Sim. Por essa experiência sua, por exemplo, né? É um exemplo muito claro disso. Olha, ela foi traída pelo namorado, ela perdoou, ela continuou. Olha que chance, hein, rapaz? Você perdeu, hein? Uma chance que a gente perde na vida. Olha, a pessoa te deu um voto de confiança, né? Você vai lá, faz de novo. Bom, ela vai te perdoar, mas ela não tem que ficar mais com você. E aí a gente aplica em outras áreas. Então, eu costumo sempre dar um exemplo, Sara, quando as pessoas às vezes questionam, não, pastor, eu não concordo, eu acho que se perdoar tem que estar junto. Você pega uma pessoa que foi agredida, né, por alguém. Ela foi agredida. Alguém falou com ela assim, olha, você precisa perdoar. Você tem que tirar isso do seu coração, o desejo de vingança, o desejo que aconteça uma coisa ruim para a pessoa, você tem que tirar isso que isso é ruim para você. Aí a pessoa pensa assim, tá bom, então eu vou perdoar, vou tirar isso do meu coração. Aí ela tem que ir lá dar uma segunda chance para o agressor. Né? Ela que vai correr o risco de estar perto daquela pessoa de novo, de perder a cabeça com ela. Então, não, é pela própria segurança dela. Ela pode falar assim, olha, eu vou perdoar, mas assim, ele lá na casa dele, eu na minha. Ele lá num lugar e eu no outro. E aí vai para o mundo dos negócios, né? Amizade. Então, assim, o perdão, você que está me escutando, entenda que esse exemplo da Sara é muito claro em relação a isso. Quando você coloca o perdão no seu coração, você libera o perdão, você não está liberando a pessoa no mundo espiritual, você está se liberando. Né? O perdão ele não faz só bem para o outro, ele faz bem para você. Né? Você não carregar mais aquilo, não remoer mais aquilo. Né? Tem pessoas que estão vivendo com a vida presa porque uma pessoa, há 15 anos atrás, falou um negócio dela, fez alguma coisa com ela, traiu, às vezes. Né? Às vezes às vezes você não perdoou a pessoa que te traiu, você não perdoou até hoje, você fala assim, não, eu não perdoo. Só que às vezes ele está vivendo a vida dele lá, já casou, tem filho, está trabalhando, está tirando férias, você está dentro do seu quarto remoendo, carregado com isso, né? Um peso espiritual muito grande. Então, você fez a escolha certa e sábia, né? Tire isso do seu coração, vai viver sua vida, né? Igual você está fazendo, lançando os seus livros, fazendo missões, voando. E eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para você. Amém. Né? Ninguém foi criado para ficar sozinho. Deus não criou a gente para andar sozinho, né? E este laço familiar que você tem, deixa muito claro que Deus tem um plano de uma família maravilhosa para você. Amém. Também, né? Amém, glórias a Deus por isso. Em planos, tá no seu plano, tá nos seus planos escrever mais? Você já está escrevendo outro livro? Se você escrever, você vai continuar nesse assunto da adoração, da música? Pastor, o assunto que queima no meu coração desde os 14 anos de idade é a adoração. Deus me atraiu para esse assunto, para esse tema. Então, desenvolver materiais sobre adoração, sobre esse viver que é o chamado de Jesus para nós, é o que queima, que me impulsiona a escrever, a trabalhar, a viver. Então, sim, eu tenho plano de escrever outras obras. E se for escrita, vai ser sempre relacionada à adoração, creio eu. Sim. Maravilha. Olha, pessoal que está nos assistindo, se alguém quiser falar desse assunto com você, quiser convidar você para ir numa igreja, você vai também? Sim, claro. Vamos deixar o Instagram, então, da Sara aqui, Amandinha. Vou colocar aqui na tela, aqui, gente. Esse aqui é o Instagram da Sara, vai estar passando aqui. Segue ela lá, entra em contato com ela. Ali também vão ter as instruções, caso você queira adquirir este livro, que é muito bom. Esses outros livros aqui que tem também poesias da Sara. Fenomenal, maravilhoso ver Deus levando as pessoas, né, a outros lugares, né? Não só. Eu amo o ambiente de igreja, vivo esse ambiente de igreja, mas quando a gente vê um profissional, um artista, né, cristão, levando os seus princípios, né, para outros lugares, eu acho isso maravilhoso. Né? Igual Deus te levantar para escrever em livros aqui, olha, para estar em livros, pregando através da poesia, livros que não são direcionados diretamente para a igreja. Eu acho isso aqui maravilhoso.
viu? Sara, que Deus te abençoe. Amém, Foi uma pastor. bênção estar com você, escutar um pouco da sua história, da sua experiência de vida. Que Deus continue te usando ainda mais, te levando a lugares ainda mais altos. E sempre que você for lançar um livro, a nossa casa aqui está de portas abertas para te receber. Amém. Muito obrigada, pastor. Foi uma honra estar aqui com você. A honra foi toda nossa. Amém. E foi uma honra também receber você aqui no nosso podcast, Pode Crer, aqui na Rede Super de televisão. E não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.